Um dia na história com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. É fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. And now for something completely different. Foi a 24 de janeiro de 1848 que James Marshall verificou que o curso de água que alimentava a sua serração estava finalmente livre de lodo e de detritos. Enquanto fazia a inspeção, olhou com mais atenção e, através da água clara, viu qualquer coisa a brilhar no fundo. E o seu coração disparou porque tinha quase a certeza que era ouro. E era. A descoberta de Marshall foi o rastilho para a famosa corrida ao ouro na Califórnia, fazendo com que milhares de aventureiros e exploradores de todo o mundo, os famosos garimpeiros, tomassem a área de assalto. Já lá vamos. Mas primeiro, vamos conhecer melhor este homem que, mesmo sem querer, ficou com o seu nome para sempre associado a esta corrida ao ouro. James Marshall nasceu no início do século XIX e, tal como o pai, tornou-se carpinteiro e fabricante de rodas para as carroças, um bem essencial na altura. Aos 18 anos, decidiu ir para a parte do oeste que já estava mais ou menos civilizada. Mas pouco depois, foi ainda mais para o oeste quando juntou uma caravana que ia para a Califórnia, que estava praticamente desabitada na altura. Desabitada é como quem diz, desabitada pelos ocidentais, porque existiam por lá muitas tribos indígenas e muitos animais selvagens. Quando lá chegou, decidiu ficar num pequeno assentamento perto do rio Sacramento, que era administrado por um tal John Sutter. Sutter percebeu que Marshall era um bom carpinteiro e contratou-o, mas pouco depois decidiram construir uma serração junto ao rio e tornaram-se sócios neste novo negócio. Foi então que veio a tal descoberta do ouro no rio junto à serração. Ora, os sócios tentaram manter a coisa em segredo, mas já se sabe como é que as coisas são. E a notícia espalhou-se rapidamente e chegou aos jornais. De janeiro até ao verão apareceram alguns curiosos, mas em agosto já eram 4.000. Dizia-se que cerca de 3/4 dos homens de São Francisco tinham saído de casa para se juntar à caça ao ouro. E a febre do ouro iria contaminar muitos mais quando o presidente americano tornou público um relatório do governador militar da Califórnia. Um relatório muito positivo sobre as quantidades de ouro que ainda podiam estar por descobrir. Portanto, agora era oficial. Havia mesmo muito ouro para quem quisesse arriscar. Como se imagina, foi a loucura. Com o aval presidencial, em 1849, homens de todo o mundo deixaram as famílias, pediram dinheiro emprestado, hipotecaram as casas ou usaram as economias de toda uma vida e partiram para a Califórnia. Em 1848, existiriam eventualmente 1.000 colonos na Califórnia. Em 1849, eram 100.000. O ano de 49 passou então a ser uma data marcante para a região e esses homens ficaram conhecidos como os 49ers. E se gosta de futebol americano, deve conhecer os San Francisco 49ers, que foram batizados em homenagem precisamente a estes homens. Se não liga muito a futebol americano, fique só a saber que os San Francisco 49ers já venceram 5 vezes o Super Bowl. Toda esta gente fez com que novas cidades surgissem em praticamente todo o lado, trazendo consigo lojas, armazéns, bares ou bordéis. É bom recordar que a maioria dos homens chegava com pouco mais do que a roupa do corpo. Uma vez lá, precisavam comprar comida, ferramentas ou medicamentos, ou o que quer que fosse, que os comerciantes de São Francisco estavam dispostos a fornecer por um preço. Por isso, há quem diga que foram feitas mais fortunas pelos comerciantes do que pelos garimpeiros. Por exemplo, 2 banqueiros empreendedores chamados Henry Wells e William Fargo mudaram-se para lá e pouco depois a Wells Fargo tornou-se numa das principais instituições bancárias da América. Outra história de sucesso foi a do jovem alfaiate alemão Levi Strauss, que inicialmente vendia lonas e coberturas para carroças, mas depois percebeu que o que tinha grande procura eram calças de trabalho robustas que pudessem suportar duras jornadas de 16 horas. Então, abriu uma loja no centro de São Francisco e o resto da história da Levi's toda a gente conhece. Quanto a James Marshall, o homem que começou tudo, a sua serração faliu quando todos os empregados se despediram para procurarem ouro. Inclusivamente Marshall não obteve reconhecimento legal das suas reivindicações e, ressentido, diz que vagueou pela Califórnia até à sua morte em 1885. Uma última nota. O relatório que o presidente americano tornou público
era completamente verdadeiro? Bem, sim, era. De facto, existia bastante ouro na Califórnia. Não existiam, eram colonos. E há quem diga que esta foi também uma jogada de mestre para atrair população. Se foi, resultou.